Pá, bom dia, irmãos. Tá dando para ouvir? Beleza? Bom dia, então, pessoal. Bom dia, igreja. Um prazer, então, estar aqui falando. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. E, bom, hoje eu vou estar ministrando a palavra de hoje. E para mim está sendo uma honra estar podendo falar isso. Ao mesmo tempo que eu estou bem nervoso, assim. Mas vamos lá. Eu gostaria de primeiro, então, estar lendo a passagem e depois a gente pode orar, tá bom? Gostaria de ler a passagem, então, que está em Lucas, se vocês puderem abrir aí também. Lucas 18, 1 a 8, que fala o seguinte: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele diz: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pai, eu te agradeço por esse momento tão especial na tua presença, Senhor. Obrigado por essa igreja amada, obrigado por esse corpo de Cristo que se levanta, Senhor, em oração, nesse momento de culto, Pai, que nosso coração possa estar sendo enchido pelo teu amor, Senhor, que a gente possa estar nos inclinando, Senhor, um culto a Ti, Pai, nos dedicando o nosso coração a Ti, Senhor. Nos honre também com a Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos consolando, possa estar nos renovando através da Tua palavra, Senhor, que nela que contém o poder, Senhor, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então essa é uma passagem que está no Evangelho de Lucas e só tem no Evangelho de Lucas, né? Não tem nos outros evangelhos. E na minha versão que eu li aqui, que é a NVI, ele tem o título de A Parábola da Viúva Persistente, na NVT também. E para mim essa é uma parábola assim que eu leio assim, o começo, o meio, beleza, tranquilo, mas no final eu falo, quê? Sabe? Eu falo, que é isso, assim? Mas antes de tudo, então, para a gente entender um pouco mais esse texto, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo anterior, que é o capítulo 17, e especialmente o versículo 11, que ele situa que Jesus estava a caminho de Jerusalém, se vocês forem ver ali no capítulo anterior. E aí ele relata aquele milagre da cura dos 10 leprosos, depois ele fala sobre a vinda do reino e depois a volta do Filho do Homem. E para entender essa parábola da viúva persistente, a gente precisa entender o que Jesus estava falando, porque é uma continuação, né? Ele estava falando aos discípulos, e a gente, vamos olhar então o versículo 22 e 25, Lucas 17, 22 e 25, que fala o seguinte, 22. Depois disse a seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. 25. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. E depois ele fala sobre a vinda do reino, do fim dos tempos, do juízo final, das aflições que teriam. Lucas 17, 33 a 34, fala o seguinte, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Então, depois de Jesus falar sobre todo esse sofrimento, sabe, que ele iria passar, o desamparo que os discípulos iriam ter, de não ter mais o mestre com eles, e ainda as dores e das aflições que as pessoas teriam pela expectativa de um reino, essa parábola, então, da viúva persistente é uma palavra de encorajamento de Jesus aos seus discípulos, e não só a eles, mas também a nós. O pastor Ed René, ele faz um comentário sobre esse trecho, que ele fala o seguinte, Jesus está ensinando que chegaria o momento quando seus discípulos começariam a achar que o reino de Deus está atrasado no tempo.
Os discípulos de Jesus iriam observar o desenrolar da história e começariam a se frustrar e perder a esperança. Mas Jesus diz: não desanime, não parem de orar. O versículo 1, ele deixa claro o que Jesus ele queria dizer com essa parábola. É muito mais simples, sabe? Era mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então ele diz isso sobre orar sempre e nunca desanimar aos discípulos que iriam passar por esse tempo de não ver mais o mestre, desamparados. Ele também fala aos que sentiriam as dores e as aflições do fim dos tempos, do que está acontecendo. E ele fala conosco que nós esperamos a sua segunda vinda, que a gente espera pela consumação do reino, sabe? Para os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Então eu dividi essa mensagem em duas partes, sobre esse não desanimar e orar sempre. E pensando sobre não desanimar, sabe? Quando alguém fala para você, tipo, para você não desanimar, ou te encoraja para você permanecer, sabe? Você precisa ter né? É bom que você tenha um respaldo desse encorajamento, sabe? Normalmente você precisa de um argumento para poder sustentar isso, para você falar que vai dar tudo certo, sabe? É que nem, por exemplo, uma pessoa que vai endividada e você fala para ela que vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas se você fala isso e você coloca alguma solução para a vida dela, do tipo, eu vou te dar então um dinheiro aqui, eu vou te dar um cheque, um Pix, né? Então você tem um respaldo no que você está falando, sabe? E várias vezes nos meus erros eu fico pensando assim, é que eu sou meio ruim de animar também. Eu falava, nossa, a pessoa falava uma coisa ruim para mim, eu falava, nossa, vai dar tudo certo, sabe? Eu pensava, mas realmente, será que eu fui falar? Então, só que diferente de mim, essa parábola aqui, ela fala de Jesus. E qual que é a mensagem de Jesus? Qual que é o encorajamento que ele traz aqui? Qual que é o ânimo que ele traz aqui? O que sustenta o argumento dele de encorajar os discípulos e a nós também? Versículo 2, ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Versículo 6 a 8, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Aqui, então, Jesus ele utiliza essas duas figuras entre o juiz injusto e Deus, e ele relaciona esses dois, estabelecendo um contraste entre eles. É o oposto, assim, sabe? O que ele estava querendo dizer, justamente para dizer o quão grandioso Deus é, sabe? E eu acho muito louco a figura que Jesus utiliza aqui, que é o juiz, sabe? Ele escolhe alguém que age por egoísmo, por simplesmente pensando nele. E o caráter dele, ele não escolhe alguém que é perverso, ele não escolhe alguém de má índole má, ele não escolhe alguém que é ruim. Não, ele não faz isso. Ele escolhe alguém que simplesmente não teme a Deus e não se importa com as outras pessoas, sabe? Ele não faz um contraste com uma pessoa ruim, simplesmente uma pessoa que não obedece o primeiro mandamento. Simplesmente alguém que negligencia a coisa mais importante, que é temer a Deus e amar o próximo, sabe? E essa é muito louca a figura de contraste que ele utiliza. Então, o nosso respaldo do encorajamento, do encorajamento de Jesus está justamente no caráter dele, que é o caráter do Pai, sabe? Então, o oposto do que o juiz faz, que é agir em egoísmo, Deus ele age por amor a ti, por amor a nós, sabe? Ele não atende a oração da viúva porque ela persiste, mas porque ele é amor primeiro, porque ele nos ama e ele sabe o tempo melhor, ele sabe das coisas que a gente está passando. Então, o argumento de Jesus é sustentado pelo amor dele. E trazendo isso para nós, sabe? Acaso Deus que não age por egoísmo, que age por amor a gente, que escuta nossos clamores, que dá atenção, sabe? Você acha que ele não conhece o nosso sofrimento, sabe? E não sabe o tempo melhor de poder sanar as nossas necessidades? E pensando no cenário que a gente tem visto hoje, sabe? Que eu vi que acho que já passou de 3.000, né? São várias mortes por minuto, 3.000 vidas em um dia só, sabe? Nos faz repensar naquilo que é passageiro, sabe? Naquilo que acaba, naquilo que tem fim.
e a dar valor naquilo que é eterno, a focar naquilo que é mais importante, que é no amor de Deus. E como que a gente pode entender, sabe, esse grande alicerce, que é o caráter dele, como que a gente pode firmar nossas esperanças, nosso amor nele? É entendendo, é conhecendo ele, é lendo mais a Bíblia, sabe? É firmando nosso entendimento, todas as nossas forças, toda a nossa alma naquilo que mais importa, que é Deus. Então a Bíblia, sabe, que ela é cheia da palavra, é cheia do caráter de Deus, do seu amor revelado a gente. É a revelação que ele escolheu fazer através de uma forma escrita, sabe? Ele escolheu se revelar através de uma forma escrita para a gente. Isso é muito legal. E a Bíblia ela não é um desafio à nossa mente, ao nosso intelecto, sabe? De tentar entender todas as passagens e tentar fazer com que tudo faça sentido. Ainda mais aquelas passagens que a gente não entende, que são complicadas, sabe? Ela é uma narrativa sobre Deus habitando entre nós. Ela é a palavra que se tornou humana, sabe? Que se habitou e se fez carne entre nós. Então ele está pronto para sustentar a gente em tempos de aflições, porque ele habita entre nós. E essa é a parte mais fascinante dessa parábola inteira da viúva persistente. Não é esse clamor dela. É o que a gente vê é que Deus ele nos dá atenção, diferente do juiz, que ele ignorava. Ele é um Deus que nos dá atenção. Isso é a parte mais maravilhosa desse versículo, sabe? E eu queria ler 2 versículos que deixam claro o quanto que ele se faz presente nas nossas vidas, e ainda mais em tempos difíceis, que é o versículo que está em Isaías 57:15. Vou ler na NVT aqui, que fala o seguinte: o alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido. Salmo 91:14-16. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Que palavra é essa? E eu resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa recompensarei e lhe darei a minha salvação. Então não desanime, irmãos. Continuemos firmes nesse tempo de tribulação, firmes nas promessas em Deus. E o servo fiel, sabe, é aquele que vai estar louvando nas alegrias, mas quando vier as dificuldades também, ele também estará firme, sabe? E aí a gente vai poder receber a aprovação do Pai, servo bom e fiel. Você se manteve firme em mim. E a segunda parte, orar sempre, sabe? Essa parábola também que a gente acabou de ver é um encorajamento para não desanimarmos, mas também é um encorajamento para a gente persistir em oração. Fala o seguinte no versículo 3: e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Então a viúva, assim como os estrangeiros, como os pobres, como os órfãos, eles eram figuras que eles tinham uma atenção especial de Jesus. Eles eram uma classe, figuras que eram totalmente abandonadas, sabe? Vulneráveis na sociedade. E quando a gente lê os evangelhos, a Bíblia toda, né, mas especialmente os evangelhos, a gente vê o quanto que esse povo sofria, sabe? O quanto o povo de Deus sofria, especialmente eles. Como que eles clamavam por uma solução e não viam uma resposta de como poder subir, sabe? Como poder mudar de vida. Eles eram verdadeiramente abandonados, sabe? E tinham que confiar nas promessas de Deus. E a insistência que a viúva ela tem de orar, sabe? Para que se faça justiça, para que o pedido dela seja atendido, é totalmente justificável. É totalmente justo pelo tudo que ela passava, por toda a sua vida. E esse é um clamor de uma vida que tem sede por justiça, sabe? Para que se cumpra aquilo que Deus diz que vai cumprir, sabe? E é como se eles viviam como se tivessem como se tivesse tirado os direitos dela. Como se, quando ele clamasse por justiça, só viesse mais injustiça ainda. Eram, tipo, pessoas que se viam humilhadas, que se viam indefesas, e não, a gente se compadece, sabe disso, sabe? E num comentário bíblico do Carson, ele fala o seguinte:
Essa oração é a vindicação do povo incompreendido e sofredor de Deus, que esperava em Deus enquanto ele fazia a justiça com aparente lentidão. Então, olhando para o pedido dessa viúva da parábola, faz-me justiça contra o meu adversário, esse não é um pedido qualquer, sabe? Esse é um pedido muito profundo. É um anseio que sai dentro da alma dela, sabe? Então, eu entendo que essa parábola, ela não diz respeito à oração em geral, à nossa oração comum. É como se a gente precisasse importunar Deus sobre cada necessidade que a gente tem e colocar para Ele até que a gente fale tanto que Ele vai falar, eu vou atender, sabe? Ela não diz respeito a, tipo, a oração em geral, mas ela diz respeito muito mais, na minha interpretação, à forma como devemos orar, ao que pedir também, sabe? Ele é um pai que quando a gente pede para ele, ele não é somente um juiz que é perfeito, um juiz justo, ele também é um pai que quando a gente pede pelo Espírito Santo, ele vem e ele dá de bom grado a gente, sabe? E aí eu fiquei pensando, sabe, se Deus ele conhece o número de fios de cabelos que eu tenho, ele conhece os nossos desejos mais profundos do nosso coração, ele sabe de antemão o que a gente vai pedir, ele sabe tudo o que a gente está passando, conhece o nosso coração porque ele criou o nosso coração. Por que a gente precisa persistir em oração? Por que a gente deve fazer isso, sabe? E aí eu vejo que, tipo, a oração, ela não muda o que Deus é. Ela não muda o amor dele, não muda o caráter que ele tem, não muda o amor que ele tem por nós. Não é como se a gente precisasse orar mais para poder conseguir mais amor dele, sabe? Precisamos persistir em oração porque a oração, ela nos transforma primeiro, sabe? Ela é a consequência de uma vida que ama e teme ao Senhor. Uma vida genuína, sabe? Um ato sublime. E o orar persistentemente não faz Deus agilizar as coisas, não faz com que a gente fale para ele como é que ele deve agir, mas antes é abrir a nossa vida diante de Deus, sabe? E o que eu vejo aqui quando ele fala para a gente orar e não desanimar, eu enxergo um Deus de amor, sabe? Um Deus que nos dá atenção, continuando aquela ideia, sabe? E ele busca, acima de tudo, numa oração persistente, um relacionamento. Essa é a coisa mais importante de todas. Tudo que Deus quer fazer é nos trazer para mais perto dele, sabe? Para que a gente seja modificado intimamente através da persistência. Porque ele ama a gente, sabe? E a oração primeiro ela nos transforma para a gente poder ser modificado. Então, todos os dias, dia e noite, como essa viúva, sabe? Clamando ao Senhor por justiça. Especialmente nos momentos de dor que a gente conhece a nossa esperança, nosso sofrimento é diferente. Nosso sofrimento não é igual daqueles que não têm esperança. Nosso sofrimento é daqueles que conhecem o que virá e quem que vai solucionar os nossos problemas, sabe? Então, quem procura em Jesus ser saciado, quem procura ter o alívio dessa dor, quem procura em Jesus ter os anseios mais profundos do nosso coração, colocados diante dele, será saciado. Então, passe horas e horas em oração com ele, sabe? Ganhando intimidade, até que você conheça ele intimamente. Passe horas ajoelhados, falando com ele, ouvindo o que ele tem a falar para você também, porque ele fala. E aí a gente vai modificando, a gente vai sendo intimamente modificados e vai começando a ter mais sensibilidade ao que ele vai falando nos nossos corações também. Eu gostaria de perguntar qual que é a justiça para você que ainda falta ser resolvida, sabe? Qual que é a sua maior sede? Qual que é a sua maior expectativa que você espera de Deus ainda para a sua vida? É uma dor? É algo do passado? É algum desânimo nas coisas do dia a dia? É uma falta de fé? É um orgulho, que é o meu caso, por exemplo? E, sabe, um testemunho meu é que a vida toda assim, o que não é muita coisa, mas é alguma coisa, a vida toda eu sempre estive muito focado em fazer, em ter, em ser grande aos olhos do mundo, sabe? E ter sucesso numa vida. Só que isso mudou quando eu comecei a entender o caráter de Deus. Mas mesmo assim, a minha vida ainda continuou focado em ter, em fazer, só que agora ser aos olhos de Deus. Isso não tem problema nenhum, sabe? Isso está totalmente correto. E só que eu ainda estava muito, a minha sede ainda, e eu ainda luto contra isso,
É a sede de um coração que quer ver milagres, sabe? De que quer ver, de quer ter um testemunho para poder contar para os outros, de falar, caramba, eu vi fogo caindo do céu, eu oro por isso, mas eu tô de quarentena, então, então é uma experiência, sabe? De querer ver esses milagres, de ver as coisas mais sobrenaturais acontecendo. E aí meu amigo me disse um dia, sabe? Mas você já perguntou para o Senhor o que é sucesso para ele? O que para ele é ter uma vida de sucesso? E ele me disse: sucesso é atender todas as expectativas de Deus para nós. E ninguém melhor para falar o que espera de mim do que Jesus. Qual que é a vontade dele? Que eu ame a Deus com todas as minhas forças, com meu coração, alma e mente e meu próximo. Isso que é sucesso. A moeda de troca de Deus é o amor, sabe? Então é no relacionamento com o Pai, um Pai que nos dá atenção, que nos ama, que entende todo o nosso ser. A gente vai ter a gente vai ter a nossa sede, a nossa fome saciada, sabe? Na intimidade com Ele, no relacionamento com Ele. E essa coisa mais importante de todas. Na persistência de oração, a gente vê um Deus que quer a nossa atenção, que quer falar com a gente. Então Ele pode cumprir a promessa que Ele tem para você, a justiça que você tanto espera, tanto aqui quanto no que ainda virá. Mas no final, quando o Filho do Homem, concluindo então, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier pela segunda vez, encontrará fé na terra? Ou seja, quais são as pessoas de fé que ele espera encontrar aqui? São as pessoas que não estarão ocupadas somente com suas próprias necessidades, somente com seus desejos, que perderam a fé no meio do caminho. São as que perseveraram, são as que não desanimaram, são as que persistiram, que clamaram ele dia e noite, que criaram um relacionamento e buscaram a única coisa que mais importa, que é um relacionamento íntimo com o Senhor, sabe? Que são aquelas que escolheram perder a vida para salvar elas, para escolheram dar essa vida para Jesus, entregar a Ele. Então são os que depositaram sua esperança no Senhor e que confiaram no que Ele vai cumprir, sabe? Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Eu gostaria então de estar orando. Obrigado, Senhor, por ser um Deus de amor, por ser um Deus que derrama as tuas misericórdias e tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós não somos dignos de tanta bondade, de tanto amor. Obrigado porque mesmo em momentos de dificuldade, o Senhor não nos deixa desamparados. O Senhor tem uma mensagem pronta, Pai. O Senhor sabe e conhece os nossos corações porque o Senhor o formou. Acima de tudo, Pai, obrigado por se fazer presente e por não ouvir cada oração nossa. Nos dá fé para poder acreditar, Senhor, que o Senhor está ouvindo cada vez que a gente clama a Ti, Senhor. E que mesmo que quando a gente ajoelha a gente não sinta nada, sabemos que o Teu Espírito Santo fala em nosso lugar. Sabemos que o Senhor intercede pelas nossas necessidades mais profundas do nosso ser. E que a gente permaneça firme nesses tempos de aflições, sendo renovados, sendo consolados pelo Teu Espírito Santo, e que nisso a gente possa estar investindo numa vida de amor, Pai. Acima de tudo, a gente possa estar batalhando com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, nossa alma, para que a gente ame a Ti acima de tudo, Senhor. Ame o nosso próximo depois. Que o Senhor encontre pessoas aqui quando o Senhor vier. O Senhor encontre pessoas intimamente ligadas a Ti, pessoas que Te amam de verdade, que gastaram e que se ajoelharam e que usaram seu tempo para conhecer, Senhor. Nos dá um coração inclinado a Ti durante essa semana, que não seja somente hoje, mas que toda essa semana a gente possa estar lembrando do Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito nos nossos corações, que o Senhor possa estar consolando a vida de cada família, de cada coração quebrado neste momento, de cada enfermo, Pai. Estenda a Tua mão sobre a vida de cada um, nos dando a Tua presença, que somente ela pode nos curar e pode nos amparar. E mesmo que o Senhor não nos cure agora, que a gente possa estar firme em Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê esse coração firme quando o Senhor não trouxer a cura, mas que a gente possa estar sendo fiel nesse tempo, Senhor.
Obrigado por essa igreja que tem se levantado em oração de forma tão linda, Pai, e que tem intercedido por cada um, Senhor, como o Senhor disse para a gente fazer, que a gente possa se manter firme durante todos esses dias, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gostaria de passar então a palavra para o pastor Luiz.